E se você aí está começando a andar de moto, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a como perder o medo de andar de moto na cidade. Esse é um guia prático com 5 passos mais um extra que vai te ajudar a ter mais coragem e confiança para pegar sua motoca e ir pra rua, não importa a cilindrada. Esse é o canal Moto Cilindrada, eu sou o Jonas, ando de moto há mais de 20 anos e vou trazer algumas dicas que vão te ajudar na prática a ficar mais tranquilo e mais confortável em cima da sua moto dentro da cidade. E a primeira dica é você se sentir protegido com bons equipamentos. Isso vai dar mais confiança para você não ficar pensando a toda hora que você pode cair. Primeiro de tudo, esse é o capacete que inclusive eu uso na cidade, recomendo demais. Ele é um capacete que tem uma pegada mais aerodinâmica, mais moderna, só que ele tem um campo de visão muito bom. Isso facilita bastante para que você consiga, dentro da cidade, entender tudo o que está acontecendo em volta de você. E eu vou colocar o link desse capacete que eu recomendo muito para quem está começando, porque é um capacete custo-benefício, mas que você vai conseguir usar por bastante tempo, mesmo se você tiver uma moto para pegar a estrada também. E um outro item muito legal para quem está começando é ter um par de luva. E aí você pode ou comprar uma luva de couro, que você pode também usar na cidade, eu vou deixar os links aqui na descrição. E uma opção legal também para usar no dia a dia dentro da cidade são as luvas de motocross. Elas são de tecido e são bem mais leves, então elas não tiram tanto a sensação tátil das mãos. E um outro item bem legal, uma jaqueta de cordura. Eu vou deixar 2 opções aqui no link da descrição também. Com certeza esse é um primeiro passo para você já se sentir um pouco mais seguro ao rodar dentro da cidade. E a segunda dica é sobre a posição dos pés e das mãos em cima da moto. Quando a gente está em movimento, é sempre legal a gente deixar só 2 dedos no freio e na embreagem. Dessa forma a gente consegue ter firmeza com as mãos ainda para segurar o guidão e a gente também está sempre pronto para uma surpresa, uma eventualidade. Então, se você precisar frear, você já vai estar com as mãos ali no freio, né, na embreagem para reduzir uma marcha de repente, então tudo fica muito mais fácil. No começo pode parecer mais difícil, mas é legal você se adaptar assim e aí você vai sempre ter uma pilotagem mais segura, que você sempre vai estar pronto para qualquer eventualidade. E para os pés uma dica bem importante, sempre apoiar a almofada dos pés na pedaleira. Então sempre andar com a ponta dos pés na pedaleira, isso vai ajudar quando vocês começarem a evoluir, a fazer curvas. Então é legal sempre fazer uma pilotagem que deixe vocês prontos para a evolução. Lá para frente vocês não terem que mudar hábitos errados que vocês criaram. E aí quando for trocar marcha, por exemplo, né? Aqui está a pedaleira e aqui vai estar o seu pé, né? Vamos dizer que o pé está assim. Quando você for trocar, a única coisa que você tem que fazer é vir com o pé para frente, subir uma marcha e voltar. E vir com o pé para frente e descer. Então esse movimento tem que ficar natural. Muitas coisas na moto são contraintuitivas, mas quando a gente vai se acostumando, se adaptando, isso fica natural. E o freio é mais importante ainda. A gente sempre tem que deixar o pé atrás e quando vai frear, vem com o pé e volta. Então, você pode pegar um dia só para testar isso. Testa essa movimentação do pé traseiro. Sempre que você for frear, você vem com o pé, freia e volta. Vem com o pé, freia e volta. Isso vai evitar que você fique apoiando o pé no pedal de freio e freando sem necessidade, causando de repente até um acidente ou gastando toda a lona ou a pastilha de disco da sua moto. E também que você já desenvolva uma posição correta de pilotagem. E se você estiver pilotando uma scooter, a regra é parecida também. Os pés sempre dentro da moto, sempre fechados, nunca deixa a ponta dos pés para fora da moto, abertos. E para as mãos a mesma regra. 2 dedos, um no freio dianteiro, outro no freio traseiro. E segura a moto com os outros dedos e com o dedão. Isso também vai te trazer bastante segurança para você dosar os freios. E por falar em scooter, a gente fez o review aqui da rainha das scooters, da Honda XADV 750, uma moto sensacional. Se quiser assistir é só clicar aqui no card. A terceira dica é como andar no corredor e onde se posicionar nas faixas. É muito importante que quando você sair para pilotar uma moto, você tenha consciência de que é diferente de dirigir um carro. Você não pode se comportar como se você estivesse dirigindo um carro. A primeira coisa, tenta não se posicionar no meio das faixas, isso tanto em movimento quanto parado. Por quê? O motorista do carro parte do princípio de que na frente dele tem um outro carro. Então, quando o trânsito para, por exemplo, geralmente o olhar dele já vai para esse outro carro, para a luz de freio desse outro carro ou alguma coisa assim. Acontece muito do motorista não ver mesmo que existe uma moto ali.
E pensa que às vezes esse motorista pode estar no celular, pode estar distraído, pode estar conversando ou pode estar só desatento. Então é muito importante a gente não se colocar nessa situação de risco. Parece seguro, mas é mais perigoso a gente andar no meio da faixa, porque naquele vai e vem, anda e para do trânsito, ou mesmo com o trânsito fluindo, isso pode ser bastante perigoso. Então, a gente tem que entender que o lugar mais seguro para a moto é justamente entre as faixas. E aí sim, falando sobre como transitar entre as faixas, como transitar no corredor, é interessante que a sua velocidade seja um pouco superior à velocidade dos carros. Pensa que o carro, de modo geral, não vai se preocupar com as motos. Então, você estando um pouquinho mais rápido, é mais difícil de um carro bater em você vindo por trás. E aí você está no corredor com essa velocidade um pouco mais alta que os carros, sempre com um olhar distante, entendendo o que vai acontecer lá na frente e observando o que está acontecendo ao seu redor. Você vai perceber que muitas vezes motos mais rápidas vão chegar até você e o que você tem que fazer? Deixa essas motos passarem. Em momento nenhum você precisa ser o motociclista, o motoqueiro mais rápido do corredor. Não é uma corrida. É sobre ou diversão em cima da moto, ou chegar do ponto A ao ponto B com segurança. Nunca a gente deve tentar ser o mais rápido nessa situação. O mais importante é a gente estar seguro. E quando vier uma moto mais rápida, simplesmente deixa ela passar. Com o tempo você vai cada vez ficar mais confortável em andar no corredor, mas sempre vai ter alguém mais rápido, sempre vai ter alguém mais devagar. Quando você for a pessoa mais rápida, também pensa no outro, não fica pressionando. Deixa que ele perceba que ele está um pouco mais devagar e saia da faixa. Se você tiver oportunidade, ultrapassa, mas não ultrapassa muito rápido também. A gente tem que ter um pensamento coletivo como moto. Então, como a gente pode não atrapalhar uns aos outros também? E a quarta dica é justamente sobre como a gente deve usar de maneira correta os freios. Muita gente que está começando acha que deve forçar mais o freio traseiro e bem pouco o freio dianteiro, com medo de repente da frente sair. Eu vou dizer para vocês que é justamente o contrário. É muito perigoso a gente usar muito o freio traseiro, porque a moto não para. Você pode até fazer um teste rápido. Pega a sua moto em uma via vazia a 30 km por hora. E aí você freia no freio traseiro o mais rápido que você conseguir. Depois você faz a mesma coisa só com o freio dianteiro. Freia o mais rápido que você conseguir. Depois você escreve nos comentários o que aconteceu. Com certeza, com o freio dianteiro, a moto para muito mais rápido. O que para a moto não é o freio traseiro. Mais para frente a gente pode conversar sobre curvas e a função do freio traseiro, mas de modo geral é muito importante você se adaptar a parar a moto com o freio dianteiro. E com o tempo você vai começar a entender o quanto você pode apertar antes da roda dianteira sair. O que eu posso dizer é que dá a impressão que a roda vai escorregar muito antes dela escorregar. Quanto mais você tiver rodado com a moto, o pneu vai estar mais quente e a aderência vai ser maior. Quando você sair com a moto, cuidado para não apertar o freio tão forte. E depois disso você vai começar a entender o quanto o freio dianteiro para a moto e quanto o freio traseiro ajuda na frenagem. Então você tem que ter na cabeça que o que para a moto é o freio dianteiro, mas que o freio traseiro, em combinação, ele vai ajudar. Então você vem mais forte com o freio dianteiro e um pouquinho mais fraco com o freio traseiro para a moto assentar. Então você vai desenvolvendo isso, mas é muito importante você já desenvolver a sua pilotagem da forma correta. Aonde a gente vai olhar quando a gente estiver pilotando uma moto? Quando a gente está começando, a tendência é que a gente queira olhar muito para baixo, muito para perto da moto. Isso porque a gente está aprendendo sobre a moto. Então, aonde ficam os comandos, onde apertar para frear, para acelerar, trocar de marcha, tudo isso é muito contraintuitivo. Mas eu vou convidar vocês a não olhar para perto, olhar para longe. Não precisa olhar para o painel toda hora, não precisa olhar para os comandos toda hora. É muito importante que você mantenha o seu olhar para frente, para onde você quer ir. Então, você pega a sua moto e calcula mais ou menos uns 30, 40 metros, pelo menos 10 metros à frente você vai olhar, para você entender o que está acontecendo lá. E isso tem duas razões. E a primeira razão é que a gente sempre vai para onde a gente está olhando. Parece uma bobagem dizer isso, mas isso é muito real. Não é só para quem está começando. Essa é uma regra muito importante para andar de moto. Sempre olhar para onde você quer ir. Se você ficar olhando para o buraco que está chegando, para o buraco que já está quase embaixo da moto, provavelmente você vai passar por ele. Então, se você olha para onde você quer ir, que é um caminho que não tem buraco, se você está entrando numa curva, olha para o final da curva, olha para o meio, depois
depois para o final da curva, você sempre vai estar se adiantando, você sempre vai conseguir colocar a moto onde você quer passar com ela. Às vezes a gente vê alguns vídeos da pessoa vendo o buraco, vendo um acidente, vendo um carro parado, vai e bate no carro. É justamente por isso. Se um carro parou, não olha para ele, olha para a rota de fuga que você tem que fazer. Isso vai fazer com que você se proteja muito. De novo, é uma dica que parece simples, mas tem que ser treinada. Se você colocar isso em prática, a sua pilotagem de cara vai melhorar pelo menos 50% e a sua confiança também. E aí, se a gente pegar de novo o exemplo do corredor, quando você está olhando lá para frente, você já consegue prever, por exemplo, se tem um carro dando seta, se tem um carro que não está dando seta, mas que poderia ir para a faixa do lado. Então você vai observar que tem o carro, na faixa do lado tem um espaço, pode ser que aquele carro entre sem dar seta. E aí você tem que esperar que isso aconteça. Não adianta a gente ficar só, né, como motoqueiro, como motociclista, brigando com o carro. Pô, você não deu seta e tal. Isso é horrível, é péssimo. Mas quando a gente já previne essa ação, a gente já imagina que esse carro possa mudar de faixa sem dar seta, a gente está se protegendo, porque não adianta depois que bateu querer brigar com o carro, porque é a nossa vida que está ali, a nossa segurança. Então, olha sempre para frente, entende o que está acontecendo. Quando você estiver no corredor, a mesma coisa, sempre olhando lá para frente, entendendo se tem um acidente, entendendo se o corredor está largo, está estreito. Se a gente está andando no corredor, olhando os retrovisores pertinho da moto, tem uma grande chance da gente bater o nosso guidão no retrovisor dos carros. Então, esse é um convite que exige treino, mas que eu quero que sempre que você sente na moto, você lembre disso. Não olha para perto da moto, sempre olha lá para frente. Isso é muito importante e isso vai ajudar você agora que você está começando, mas quando você evoluir a sua pilotagem também. Para fazer uma boa curva é essencial olhar para o lugar certo. E a sexta dica é deixar o medo em casa. O que é deixar o medo em casa? Quando você senta na moto, não é hora de você ficar pensando em acidente, em assalto, em buraco, em tudo que pode dar errado. Quando você senta na moto, é um momento de prazer. Então, leva esse prazer, leva essa sensação boa para cima da moto. É normal sentir um pouco de frio na barriga no começo, mas não se entrega. É normal ter medo, mas você vai ter que fazer as coisas com medo. E eu quero que você não foque nesse medo. Tenta deixar o medo mais em casa. Quando você subir na moto, eu quero que você esteja feliz, confiante. Esses são os sentimentos que a moto tem que trazer, e não medo. Essas são algumas dicas que com certeza você não aprendeu na autoescola. Infelizmente, na autoescola a gente aprende só o básico, né? E quando a gente vai para a rua, como que a gente vai conseguir se virar só sabendo engatar a primeira, segunda marcha, com toda aquela dinâmica muito engessada que a gente aprende na autoescola? Tudo isso vai ajudar demais a você evoluir a sua coragem e a sua pilotagem com a moto. E não importa se é uma moto pequena, de média ou de alta cilindrada. Todas essas dicas vão te ajudar muito. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente tem conteúdo de moto e reviews também de vários modelos muito legais do mercado brasileiro. Depois comenta aqui quantos % essas dicas ajudaram a melhorar a sua segurança e a sua pilotagem dentro da cidade. Valeu e até o próximo vídeo.